A graça e a paz do Senhor sejam com todos os irmãos. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos bíblica, né? Uma reflexão bíblica nessa tarde. Baseia-se em Romanos, capítulo 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão e vou fazer menção do texto. O texto diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, ao qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora eu vou lá para o versículo 16. Paulo diz assim: Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Meditar na palavra de Deus sempre é algo muito benéfico e de grande valia para a vida do crente. Quando nós meditamos na Bíblia, nós meditamos e nos alimentamos de Cristo. Meditamos na revelação, compreendemos a revelação pela iluminação que o Espírito Santo nos concede e assim crescemos em graça e em conhecimento. A Epístola aos Romanos, ela tem um valor histórico muito importante. Grandes homens no passado foram impactados pela mensagem da Epístola aos Romanos e ela merece muitos destaques pela mensagem de alto teor teológico contida na mesma. É interessante nós observarmos a saudação do apóstolo Paulo quando se dirige nesta carta aos irmãos de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo. A guisa de introdução, há quem diga que a palavra servo aqui seja uma tradução infeliz, ou seja, ela não consegue de fato traduzir a ideia original proposta pelo apóstolo. A tradução servo vem do termo grego doulos. Doulos significa escravo. Então, se nós fôssemos fazer uma melhor tradução para compreendermos bem esse conceito, a tradução seria melhor da seguinte maneira: Paulo, escravo de Jesus Cristo. E a ideia de ser escravo de Jesus Cristo nos traz grandes lições. A primeira grande lição é a lição de humildade. Afinal de contas, a figura de um escravo em si é uma figura que denota humildade. Afinal de contas, quem gostaria de ser visto ou retratado como um escravo, em qualquer contexto? Mas Paulo não tem problema algum em se considerar, em se ver como um escravo de Cristo. Isso me faz lembrar também do servo da orelha furada do Antigo Testamento. Aquele que já era escravo, que deveria servir por um determinado tempo, que poderia fazer a escolha de servir por toda a vida voluntariamente. Então, se furavam a orelha desse servo, para que de fato ele fosse identificado e a seguinte mensagem fosse transmitida por meio daquele símbolo. Esse escravo voluntariamente decidiu servir a esse senhor por toda a sua vida. Isso é muito importante, é muito interessante. De certa forma, todos nós deveríamos nos ver, nos sentir como o apóstolo Paulo, escravos de Cristo. Por quê? Porque fomos comprados por ele. E a Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue incorruptível do Cordeiro Imaculado, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se vê como escravo, isso denota grande humildade. Pensando ainda na questão do servo, de uma maneira agora mais contemporânea,
Talvez essa seja a posição escassa hoje dentro das nossas igrejas, dentro da maioria dos antros evangélicos existentes, né, dos espaços existentes. Hoje as pessoas querem ser líderes. Hoje as pessoas querem liderar. Hoje as pessoas querem presidir, porque isso, de certa forma, traz um maior destaque, uma maior projeção. Então as pessoas preferem, de uma certa forma, serem vistas como quem preside do que como quem serve. E eu vejo em Jesus Cristo, o Senhor a quem Paulo diz servir, um exemplo que provavelmente tenha sido o grande referencial do apóstolo Paulo. Perceba que Jesus Cristo disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser líder, que seja servo de todos. O próprio Jesus Cristo disse o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a grande proposta do Evangelho. Servirmos uns aos outros. Geralmente quem lidera é quem mais serve. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos deixa esse exemplo. Todos nós, tal qual o apóstolo Paulo, precisamos nos empenhar a cada dia, entendendo que a nossa maior chamada, o maior propósito de Deus, a maior proposta do Evangelho para nós é nos fazer grandes servos. Grandes servos. E o apóstolo Paulo, ele diz que foi chamado para ser apóstolo, então a gente vê um contraste. O apóstolo Paulo primeiro diz que se considera um escravo, a partir do termo grego doulos, mas depois também defende o seu apostolado quando diz: eu fui chamado para ser apóstolo. Não é que ele estava se exaltando, de forma nenhuma, mas ele estava naquele momento dizendo: eu estou debaixo de uma comissão divina. Eu fui comissionado. Deus me chamou para ser apóstolo. Consciência da chamada divina. O mesmo Paulo que se vê como escravo também tem consciência da vocação de Deus, da chamada de Deus para a sua vida. E isso também é um fator imprescindível para quem quer crescer. Todos nós precisamos também perceber a chamada que Deus tem conosco. Deus tem uma chamada com você. Deus tem uma obra em sua vida. E é importante que você reconheça isso. No versículo 16, depois eu pulei, se nós voltássemos um pouco, a gente percebe o quanto Paulo vai fazer jus à chamada para ser apóstolo em pelo menos 3 termos que ele vai usar. Primeiro, Paulo vai se considerar, no versículo 14, como um devedor. Segundo, Paulo vai dizer que está pronto para anunciar o Evangelho. E terceiro, Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho. Eu acho isso muito importante. A ideia de Paulo, quando diz que se considera um devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, né? Tanto a sábios quanto a iletrados, a leigos, né? A ignorantes, né? É a ideia de um devedor que deve algo que lhe foi confiado por outra pessoa. Ele é aquele devedor, tipo assim, você empresta uma coisa, você passa uma coisa para um amigo, e esse algo que você passou para um amigo deve ser repassado para outra pessoa. Então aquele amigo ele fica como intermediário, ele recebeu algo que ele precisa repassar. É mais ou menos essa a ideia do apóstolo Paulo quando se vê como devedor. O apóstolo Paulo ele diz: eu recebi algo de alguém e eu sou devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. O sentimento de Paulo é que ele tinha uma dívida com estas pessoas. E ele tinha essa dívida porque ele tinha recebido de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a chamada
para ser apóstolo. E ele precisava honrar esta chamada. Da mesma forma, nós recebemos de Cristo uma grande comissão. Cristo, ele já aos seus discípulos dizia: vocês vão sair por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, os que não crerem serão condenados. E o apóstolo Paulo, então, tinha consciência disso. Da mesma forma, nós precisamos ter consciência de que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos vocacionou, nos ungiu, para que nós anunciemos as boas novas do Evangelho. Nós temos uma dívida às pessoas, como Paulo tinha uma dívida, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Nós temos uma dívida com essa geração. Nós temos uma dívida com as pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos confiou. A Bíblia diz que Deus depositou os tesouros do seu conhecimento em vasos de barro. E nós precisamos compartilhar isso. Nós fomos chamados para isso. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse que estava pronto a anunciar. Eu prefiro a versão que diz: estou disposto a anunciar o Evangelho. Havia em Paulo essa predisposição de anunciar o Evangelho. Paulo, por ser chamado para ser apóstolo, enviado por Deus, ele já tinha consciência. Já estava disposto a honrar a chamada de Deus em sua vida, cumprindo a missão que Deus lhe incumbira. E ele diz: olha, eu estou disposto a anunciar o Evangelho a vocês. Será que nós também, tal qual o apóstolo Paulo, temos o mesmo sentimento? Estamos, tanto quanto o apóstolo Paulo, dispostos a anunciar o Evangelho? O apóstolo Paulo diz: eu estou disposto. E nós? Por fim ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Dizer isso naquela época era dizer algo extraordinário. Diante de tantos homens sábios, de uma cultura impregnada por um alto nível de intelectualidade, né? Naqueles dias de Paulo, as grandes mentes brilhantes, ainda oriundas do conhecimento grego, e Roma assimilou muito do contexto da Grécia e muito, então, da cultura, do contexto, da filosofia helenística permeava Roma. E Paulo, diante de todo esse conhecimento, Paulo diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele diz o porquê. Eu entendo que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação. Por isso que nós também não podemos nos envergonhar, né? Nós precisamos honrar a vocação, nós precisamos nos voltar para o Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho e nós precisamos proclamar o Evangelho e dizer como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho, eu vou anunciar o Evangelho em todos os lugares onde eu estiver. Vou anunciar na igreja, vou anunciar em casa, vou anunciar na faculdade, vou anunciar na escola, vou anunciar nas ruas, para os vizinhos. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o único poder capaz de levar os homens à salvação. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé salvífica é gerada no coração do pecador, a partir do momento em que esse mesmo pecador ele é alvejado pelo poder da palavra de Deus. Palavra que gera fé. Fé salvífica, capaz de salvá-lo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós lançamos a grande chamada de Deus. Somos porta-vozes de Deus, lançando uma grande chamada. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito se encarrega de usar a mensagem do Evangelho, a palavra, que o autor da Epístola aos Hebreus diz que é viva, eficaz, poderosa, penetrante e perscrutadora. O Espírito se encarrega de usar essa palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, corroborando com o que diz o apóstolo Paulo
quando diz que a palavra é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, jamais. Que assim como o apóstolo Paulo, todos nós entendamos duas coisas. Deus nos chamou para ser um doulos, para ser um escravo, obediente à chamada, submisso à voz do Mestre. E também nos chamou com autoridade, nos delegou poder, nos delegou todas as condições necessárias para levarmos o Evangelho às pessoas que precisam da tão grande salvação. Então, que aprendamos com o apóstolo Paulo a servir e a liderar. Entender que liderar e servir, ser escravo e apóstolo, essas duas coisas, elas podem ser complementares, nos gerando um senso maior de desejo e de compromisso com a missão que nos foi dada. A missão que nos foi dada precisa nos fazer entender que somos devedores às almas que precisam, que estamos prontos e dispostos a pregar o Evangelho e que, por fim, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, por ser o poder de Deus para a salvação de todos. Deus abençoe a todos.